Eu sou justamente o defensor do contrário disso. Eu sou daquele que bate na tecla dizendo que candomblé é complicado e complexo porque se aprende vivendo o candomblé. Mas mesmo assim, também dá para estudar o candomblé. Como? A partir de uma visão histórica, antropológica, tá? Assim como toda e qualquer religião, como toda e qualquer cultura de um povo, candomblé também é estudável e, e dá para se estudar. Ô, Gilson, boa tarde, para abençoar e boa sorte saber. Seja muito bem-vindo. Hoje é cedo, hein? Ó, vamos finalizar a nossa live, cara. Finalizar não, fazer, né? Então, vamos lá. De que tipo de conhecimento eu vou falar nessa live? Eu venho falar, como eu estava iniciando o nosso bate-papo, sobre a questão histórica, antropológica, cultural. Estudar candomblé não é só questão de se aprofundar em rituais, em orôs, em coisas que são auô, específico de uma cultura, de uma tradição, de uma axé, de uma raiz. Então, claro, vamos respeitar o que é auô, o que deve ficar dentro do quarto de axé e não deve ser colocado aqui fora. Justamente para se manter e se preservar a cultura daquela casa, para que isso não vá para a mão de outras pessoas de forma a se transformar essa numa questão negativa ou um viés totalmente diferente, distorcido do que realmente simboliza o que quer fazer, tá? Só que o estudar que eu falo é sobre trazer compreensão dos fundamentos, dos contextos históricos, sentido simbólico das práticas, o que significa cada aquele elemento, entender o que é um ebó, tal, e o porquê de certos elementos que vai em cada ebó, e não apenas repetir por repetir, ou seja, eu faço esse ebó porque mandaram fazer esse ebó, eu aprendi que se faz esse ebó para essa situação, mas não entender por que se faz aquele ebó, o porquê vai de cada elemento, qual a simbologia de cada elemento que está contido naquele ebó. Isso dá para se aprender, isso dá para se estudar, porque a simbologia dos diversos elementos são extensas e dá para você se aprofundar cada vez mais sobre essa questão. Hoje eu estava conversando até com um amigo, eu estava falando justamente dessa questão, que é o que eu vou falar agora, que é a questão do estudo como o fortalecedor do axé. Por que eu estudo como fortalecedor do axé? Desde o momento que você conhece e sabe o porquê de cada elemento do que você está usando, para que você está usando, o que significa, qual a simbologia e toda a prática por trás desse elemento, você tem segurança para você fazer o que você está fazendo. Você sabe o porquê você vai fazer aquela ritualística, você sabe que vai utilizar aquele elemento, você sabe o porquê daquele elemento ali, então você tem segurança para isso. Você tem segurança espiritual. Isso dá mais axé ao seu orfó, ao que você vai pronunciar, te dá tranquilidade, tá? E estudar fortalece justamente a fé. Por quê? Sabendo o que você faz, por que você faz, é, como você faz, e toda essa sabedoria vai fazer com que você transforme num ritual adequado, competente, você vai ter resultados praticando aquela fé e isso vai fortalecer a sua fé. Ou seja, vai ser um ciclo, né, virtuoso, no sentido de alimentar o conhecimento, a sabedoria, que alimenta a fé, que faz com que o axé se fortaleça né, ali no seu entorno, para que você continue fazendo as coisas de forma adequada, competente, com ofó, com força, com axé, e com a fé fortalecida e fortalecendo, inclusive, a fé de outras pessoas. Então, o conhecimento também é um potencial fortalecedor de axé. E o conhecimento honra nossos ancestrais. Por que honra nossos ancestrais? Porque a gente estudando, compreendendo, fortalecendo essa fé, esse axé, através do saber, a gente está honrando.
porque a gente está mantendo as nossas tradições, as tradições dos nossos ancestrais vivas. Então, isso também é muito importante no sentido de valorização, de resistência e valorização do que foi plantado, as sementes que foram, na verdade, né, muitos dos nossos ancestrais não deixaram semente, deixaram verdadeiras árvores, que hoje em dia estão dando bons frutos, tá? E o conhecimento também nos ajuda a saber evitar erros, como é, questões equivocadas, sincretismos equivocados, distorções e repetições vazias, fazer por fazer. Eu só fazendo, estou fazendo porque eu via meu mais velho fazer, mas eu não sei porque faz, não importa porque faz, mas como ele fazia, é o que importa. Não.